nós já concluímos, então, toda a explicação de conteúdo que eu tinha, né, para explicar para vocês, para a gente poder fechar aqui a nossa matéria do terceiro bimestre, né, nosso livro aí, nossa apostila do terceiro bimestre. Então, de agora em diante, a gente vai revisar os nossos conteúdos até chegar na quinta-feira que vem, que é o dia da nossa avaliação de matemática, tá bom? Então, olha só, quais são os conteúdos, então, que vai ter na nossa prova? Vai ter essas medidas, né? A gente aprendeu aí sobre as medidas de comprimento, as medidas de tempo, a medida de capacidade, a medida de massa, e dentro dessas medidas também a gente estudou também sobre escala, tá? Então, como que a gente vai revisar? Nada melhor do que exercitando, né? Praticando, fazendo atividade. Então, agora vocês irão fazer uma lista de exercícios, tá bom? Nessa lista de exercícios, eu coloquei atividades relacionadas a medidas de comprimento e medidas de tempo, tá bom? Nós vamos por partes, porque ainda a gente tá com um prazozinho aí até quinta-feira, dá pra gente fazer umas listas assim separadas. Então, hoje nós vamos fazer atividades sobre medida de tempo, medida de tempo e medida de comprimento também, medida de distância, né? Então, antes vamos dar só uma recapitulada. Sobre as medidas de distância, a gente viu que a gente conhece, né? As mais conhecidas são quilômetros, metros, o que mais? Centímetros, milímetros. Só que nós vimos que não são só essas que existem, né? Tem aquela tabelinha, que aí eu dei a dica para vocês para decorarem a frase. Karen hoje dará muitos doces com mel. E através dessa frase, vocês montam a tabelinha que é quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetros, centímetros e milímetros. E daí é só a gente ir analisando, né? Qual a medida que a gente quer transformar de uma para outra, contar direitinho quantas casas vão precisar de ir e andar com a nossa vírgula para fazer as transformações, tá bom? Nas medidas de tempo, que vai ter também nessa nossa lista de atividades que vocês vão fazer daqui a pouquinho depois de assistir esse vídeo meu aqui, a gente sabe que, o que nós vimos sobre medidas de tempo? São as medidas que a gente usa para utilizar o tempo. Por exemplo, se eu falar assim, eu fiz uma viagem, eu gastei tantas horas, eu fiquei tantos dias na minha viagem. Ou se eu falar, eu nasci no ano tal e agora nós estamos em tal ano, quanto tempo de vida eu tenho? Aí a gente pode falar, né? Tantos anos. Então, a gente tem que saber que quais são essas medidas de tempo? A gente fala sobre horas, né? Sobre minutos. A gente sabe que uma hora é igual a 60 minutos. A gente sabe também que 60 minutos é igual a 60 segundos. Então, se a gente quiser transformar aí hora para minutos, eu vou ter que fazer, por exemplo, se eu perguntar 3 horas, tem quantos minutos? Aí vocês vão fazer 3 vezes 60. E se for o contrário, a gente vai ter que sempre lembrar das operações inversas. O contrário de multiplicar vai ser dividir. Então, se eu falar para vocês assim, que eu gastei, vamos supor, 240 minutos para poder realizar uma determinada atividade e perguntar quantas horas eu gastei, de minutos para hora é o contrário. Então, eu vou ter que dividir por 60 para eu descobrir, tá bom? Outras unidades de tempo aí, a gente pode falar de dia. Eu sei que um dia tem 24 horas. Eu sei que, por exemplo, uma semana tem 7 dias. Eu sei que, por exemplo, um mês tem 30 dias ou 31 dias. Só o mês de agosto que tem 28 dias. Lembra um detalhezinho, gente, que na maioria das vezes, sempre que a gente fizer algum exercício que falar em relação de mês e dia, a gente sempre vai levar em conta um mês de 30 dias, a não ser que o exercício específico para você, que é um mês de 28 ou que é um mês de 31 dias, tá bom? Mas se ele não falar nada, a gente vai considerar um mês que tenha 30 dias, tá bom? O que mais? Um ano tem 365 dias, um século tem 100 anos. Se a gente falar um bimestre, são 2 meses.
Um trimestre são 3 meses. Um semestre são 6 meses. Uma década é o quê? 10 anos. Então, são essas medidas de tempo, tá bom?